Oi, gente. Ah, olha que rápido, né? Eu tô com a mesma roupa de ontem. Vejam só. é, Hoje nosso princípio é outro. Nosso princípio é o princípio acusatório. Vamos trabalhar uma questão histórica bem rápida aqui. Quando se fala sobre aqueles filmes históricos que avaliavam a bruxaria e até aqueles relatos documentais de processos de animais e processos de uma certa época da Idade Média, nós temos uma situação em que uma pessoa, vocês vão lembrar disso, chamada de inquisitor ou inquisidor, ela tem poderes quase que absolutos. Ele é um cara que investiga, ele é um cara que acusa e ele é um cara que julga. E em algumas situações advogado ou não. Imaginem o tamanho do poder desse sujeito, que conduzia o processo de forma absolutamente sigilosa, não permitia publicidade, a não ser quando era para ser dada a sentença e a execução dela, que geralmente era gravosa, não permitia o contraditório efetivo e, além disso, utilizava todo tipo possível e imaginável de prova ilícita e de provas mediúnicas e não verificáveis para atingir seu objetivo de condenação. Isso é o que a gente chama de sistema inquisitivo. E tem esse nome justamente em razão do sistema inquisitivo que surgiu com os tribunais do Santo Ofício, muito embora não tenha sido esses tipos de processos, esse tipo de sistema criado lá, mas ali foi o seu apogeu. Nós tivemos depois, com o iluminismo e com outros movimentos em países diferentes, um sistema diverso, chamado sistema acusatório, que era o oposto. Ele tinha como premissa maior a separação de funções. Alguém investiga, alguém acusa, alguém defende e alguém julga. Esse fato por si só, ele já garante uma especialidade dos agentes envolvidos, que é uma coisa importante, e garante também uma independência entre cada um. Você não fica vinculado, não existe captura psíquica daquele que investiga, denuncia e julga, porque agora nós temos atores diferentes. Esse sistema chamado de acusatório, ele também tem outras questões, além da divisão de funções, como, por exemplo, a possibilidade de se defender, como uma defesa ampla, a possibilidade de contraditório, receber a informação, a possibilidade de publicidade do processo, também a paridade de armas, que é a igualdade processual entre quem acusa e quem defende. E esse sistema acusatório, ele é um sistema insto à nossa ideia de democracia e tripartição de poderes. Ele é, na verdade, uma estrutura fundamental dela. Aqui no Brasil, como vocês sabem bem, nós temos um Código de Processo Penal que é bem antigo e tem um DNA bastante comprometido. E justamente em razão desse DNA, nós temos no Brasil um sistema que não é nem um inquisitivo e nem um acusatório. É um sistema chamado de misto, porque nós fizemos o Código de Processo com o sistema inquisitivo e fomos tentando adaptá-lo ao sistema acusatório ao longo do tempo. Fomos felizes? Não totalmente, porque aqui no Brasil ainda há uma série de situações que permitem dizer que o sistema nosso é um sistema meio inquisitivo, ou seja, não totalmente acusatório, o que dá a ideia de misto, como por exemplo a possibilidade que tem o juiz, que é aquele que julga, de fazer a produção de provas, que é também uma função investigativa e uma função acusatória. E aqui no Brasil, além disso, quando o promotor de justiça pede o arquivamento de uma investigação não ofertando a denúncia contra alguém, o juiz pode discordar da decisão dele, mostrando um comprometimento em relação ao processo, mesmo antes de julgá-lo. E também há uma outra questão que demonstra esse problema em relação ao nosso sistema, que é a possibilidade de prisão preventiva de ofício, que está em absoluto debate agora. Não, o promotor não pede, o delegado não pede, o juiz vai e decreta. E há uma outra situação interessantíssima, que é a seguinte: quando o promotor de justiça, que é a pessoa que detém como defensor da sociedade o ius puniendi estatal, quando o promotor pede absolvição, qual é a posição do juiz? Bom, em alguns sistemas em que o princípio acusatório é aplicado de forma mais clara e há mais tempo, o juiz nem julga mais o processo, porque se não há interesse punitivo por parte do Ministério Público e representante da sociedade, não há mais que se julgar o processo. Aqui no Brasil há uma divergência em relação a isso ainda. Por isso que o nosso sistema não é chamado sistema acusatório, sim de sistema misto, tá bom?
Entenderam? Façam contato, gente. Um abraço. E não esqueçam de me mandar os resumos, pessoal. Importante.